Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 2. Lembrando que essas aulas são destinadas aos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental. Bem pessoal, hoje vamos ver na primeira parte aqui da termodinâmica, a parte da primeira lei aplicada nos processos termodinâmicos clássicos, processo isotérmico, processo isobárico e processo isovolumétrico, certo? Como é que a primeira lei da termodinâmica vai se comportar em cada processo? Alguns de vocês vão pensar, nossa, e cadê o processo adiabático? Como eu falei, o processo adiabático ele vai ser explicado fora a parte, certo? Porque ele inclui certos processos que são um pouco, digamos assim, mais específicos. E então vamos dar um destaque para ele posterior, no final dessa primeira parte aqui, da primeira lei da termodinâmica. Ok? Então, a visão macroscópica da primeira lei, como eu coloquei para vocês, é ΔU igual a trabalho mais Q, certo? Alguns livros, alguns autores, eles colocam um pouco diferente, eles colocam ΔU igual a Q, é o trabalho menos Q, ou trabalho igual a ΔU menos Q. Isso aí depende muito da notação do sinal negativo, Como eu falei na primeira parte do trabalho, do trabalho termodinâmico, a gente verificou, definimos que o trabalho negativo estaria associado com o quê? Com o processo de expansão. É o que estaria associado com o que está saindo. O sistema está realizando trabalho, no caso o gás, O gás ideal está realizando trabalho para se expandir, então ele está gastando energia. Então, de onde que ele vai tirar essa energia? Isso aí é um processo que a gente vai discutir, mas independente de onde ele tira essa energia, ele está se expandindo. Então o trabalho está sendo negativo, porque ele está realizando o trabalho para poder o quê? Fazer a variação de volume, para que o volume dele aumente em relação ao que ele tinha antes. Se ele está sofrendo uma compressão, ou seja, se o volume dele está diminuindo em relação ao que ele tinha antes, então o trabalho é positivo, certo? Então essa aqui é a notação. Então devido a essa notação a gente coloca ΔU igual a trabalho mais Q. Mas vocês podem encontrar uma versão diferente, ok? Vocês podem colocar Q ou igual a ΔU menos trabalho, ou trabalho igual a ΔU menos Q também, certo? Ok? Mas aqui a gente vai usar essa. E aí fica a pergunta, ΔU trabalho mais Q. Isso aqui seria a visão macroscópica, para grandes variações de energia interna, certo? Então, quando a gente está falando de quantidades muito pequenas ou quantidades infinitesimais, a visão do mundo pequeno, certo? A gente escreve a primeira lei dessa forma mais sintética, como vocês podem ver, que é um dU igual a um d'W mais um d'Q. Por que esse linha? O dU ele está denotando o que? Uma diferencial, ou seja, uma variação da energia interna. O ΔU ele quer dizer que é a variação da energia interna, certo? E aí algum pode dizer, mas não teria também uma variação do trabalho e uma variação do calor? Fisicamente não faz sentido isso, certo? Não existe uma variação de trabalho, não existe variação de calor. Existem quantidades que podem ser pequenas ou grandes, certo? Dependendo do contexto do que você está analisando. Então, esse mesmo raciocínio se aplica para quando se trabalha com quantidades pequenas, Então, em vez de ter uma variação macroscópica, digamos assim, da energia interna, eu vou ter uma visão infinitesimal da energia interna. Só que a gente não faz variação de trabalho, seja ele numa escala macroscópica ou numa escala microscópica, seja ele para grandes quantidades ou para pequenas quantidades, não tem variação de trabalho. Então a gente escreve dessa forma para dizer, olha, isso aqui não é uma variação infinitesimal, isso aqui é apenas uma quantidade muito pequena de trabalho e uma quantidade muito pequena de calor, certo? Então fica aqui essa dica aqui, se destaca aqui para a primeira lei do ponto de vista muito pequeno.
certo? Ok? Então, pessoal, o que acontece agora? Falamos da variação da energia interna, mas aí temos que falar o que é energia interna. A energia interna, pessoal, ela está relacionada diretamente com a propriedade cinética do gás, certo? Como eu falei para vocês no modelo de gás ideal, ela está associada diretamente com a temperatura, né? Se você tem uma temperatura elevada, você vai ter uma energia interna elevada. Se você tiver uma temperatura absoluta, né? Sempre lembrando que essa temperatura aqui é na escala Kelvin, se quanto mais próximo do assim conhecido zero absoluto, menor será a temperatura, menor será a energia interna do gás. Ou seja, o grau de agitação molecular que constitui o gás ideal será cada vez menor, certo? Ah, Francisco, de onde que você tirou essas expressões aqui que você está mostrando aqui da energia interna? Então, ela é proveniente do modelo cinético, certo? Do modelo cinético do gás ideal. E isso não vou abordar com vocês aqui agora, só no final dessa parte de termodinâmica, onde eu vou mostrar para vocês, né, que você pode representar a partir de uma construção mecânica, um modelo, né, de gás ideal, onde ele se baseia puramente na energia cinética dessas partículas, certo? Mas isso vai ficar para posterior, certo? Vai ser posterior a essas aulas que estão aqui presentes. Isso eu só vou abordar lá depois da segunda lei da termodinâmica, que é a parte de entropia. Ok? Então, vou precisar que vocês tenham um ato de fé aqui comigo, né? Acreditem. Eu tenho que a energia interna ela é proporcional ao que? Diretamente à temperatura. Então, se eu tenho variação de temperatura, eu tenho variação de energia interna. Se eu não tenho variação de temperatura, eu não vou ter variação de energia interna. Então, uma coisa importante que a gente vai colocar aqui, ó, um destaque, é a energia interna ou do gás. Eu já vou dar um spoiler, né? Ela é diretamente proporcional em função da temperatura. Ah, Francisco, isso quer dizer que ela não pode ser diferente da temperatura ou de algum outro parâmetro, por exemplo, volume ou pressão? No nosso caso aqui, dentro do contexto da nossa disciplina de Física 2, vamos trabalhar os casos em que a energia interna depende somente da temperatura, né? Existe uma matéria chamada termodinâmica, né? Eu não sei se ela é eletiva aqui no curso, mas caso vocês tenham interesse, né, depois eu posso procurar algo específico para falar sobre vocês, para falar para vocês sobre isso, certo? Mas a princípio vamos dizer que a energia interna do gás depende unicamente da temperatura, certo? Isso aí vai ser uma arbitrariedade que eu estou colocando a vocês, ok? E aí temos a natureza do gás, certo? A natureza do gás. O gás ele pode ser monoatômico ou diatômico, certo? Só que sem vibração. Esse diatômico aqui é sem vibração. Vou colocar aqui um asterisco aqui. E esse asterisco aqui quer dizer sem vibração. Porque o gás também, a molécula do gás também pode fazer movimento vibratório, certo? Então fiquem atentos a isso. Mas nesse caso aqui já vou deixar já explícito isso a questão, né? Então é 5 meios de nRT para o caso do gás diatômico e para o caso do gás monoatômico é 3 meios de nRT, certo? Então, Francisco, como é que eu vou saber no problema se um gás é monoatômico ou se o gás é diatômico? Eu vou falar no enunciado, certo? Nos exercícios que eu vou postar aqui, eu vou estar postando uma lista de exercícios sobre essa parte hoje, dia 10, ou no máximo amanhã, dia 11, ok? E aí vai estar lá no enunciado mostrando a natureza do gás, seja um gás diatômico, seja um gás monoatômico, certo? E assim sucessivamente.
Então, essa aqui é a forma de como se expressa a energia interna de um gás em função da sua temperatura. Então, indo para o próximo processo, vamos lá para o processo chamado processo isovolumétrico, né? Vamos abordar aqui o processo isovolumétrico. Como é que é o gás ideal? Como é que é a primeira lei, na verdade, assim, como é que se comporta a primeira lei dentro de um processo isovolumétrico? Primeira coisa, qual é a característica principal do processo isovolumétrico? Não ocorre, não existe variação, não existe variação de volume. Isso é uma coisa fundamental que não pode ser esquecida. Tem que estar sempre na mente isso. Certo? Não há variação de volume. Isso significa o quê? Que se não há variação de volume, nem expansão e nem compressão, não há realização de trabalho. Certo? Então, nesse contexto, o nosso d'W ele é zero. Então, consequentemente, como é que vai ficar a primeira lei do processo isovolumétrico? Eu vou ter o quê? Que o meu dU ele é simplesmente o d'Q. Ou seja, a minha quantidade de calor, de energia interna, ela vai ser utilizada para gerar unicamente calor e vice-versa. Certo? Da onde que eu tiro o calor? O calor que o gás vai conseguir, digamos assim, adquirir, vai prover, né, vai ser proveniente do que? Da energia interna que ele tem. Então, nesse caso aqui, a gente pode escrever que tanto o calor quanto o dU, né? No caso aqui, a gente pode escrever o que? dU, ele é um diferencial da temperatura. Então, eu posso escrever isso da seguinte forma, ó. dU é quem? É NR. Se um gás, vamos supor que o gás é monoatômico, né? Gás monoatômico. Se o gás é monoatômico, como é que vai ser? Então eu vou ter que dU é 3/2 de NR dt, né? Se eu estou falando uma variação de energia interna, eu vou ter uma variação de temperatura também, um dt. Ok? E aí nesse caso aqui, como é que fica aqui essa expressão? Substituindo aqui, eu posso escrever que d' aqui seria quem? 3/2 de NR dt. E aí, lembrando lá, se a gente fizer uma lembrança lá do calor, qual é a definição de calor? A definição de calor vai estar associada com o quê? A definição de calor, ela é o quê? Lá na parte de calorimetria, vimos que o calor, que é quem? Era a capacidade térmica do gás, da substância, né? Que multiplica aqui a variação de temperatura, né? É a capacidade térmica que multiplica a variação de temperatura. Se estamos falando de uma quantidade pequena, repare que não é variação, como se diz, não é variação de calor, certo? O que eu vou fazer aqui, eu não estou falando de variação de calor, estou falando de quantidades pequenas de calor, uma quantidade pequena de energia sob a forma de calor. Então a gente pode escrever que esse d' aqui, se eu estiver indo para uma quantidade muito pequena, ele vai ser a capacidade térmica, vamos colocar esse C. Esse C sempre vai ser a capacidade térmica que multiplica um dt, certo? Ok? Então aqui a gente vai chegar na primeira propriedade, no caso do processo isovolumétrico, em que, o que é um processo isovolumétrico? Tem um volume constante, não é isso? Não há volume.
Então, eu já chego na primeira relação. Se a gente igualar aqui, ó, vamos chamar isso aqui de A e essa parte aqui de B. Então, substituindo B em A, como é que vai ficar o resultado? O resultado vai ficar assim, ó. Voltando com a cor amarela, né? Então, vai ficar, eu tenho 3 meios de NRDT. Isso é igual a quem? A capacidade térmica do gás ideal, certo? Um gás monoatômico, que multiplica quem? Que multiplica um DT. Observe aqui, por comparação, podemos chegar a uma conclusão que a capacidade térmica vai ser quem? Vai ser 3 meios de NR, certo? Mas a gente está falando de um processo que isovolumétrico, então é uma capacidade térmica volume constante. Então a gente tem que colocar um V aqui para dizer que é volume constante. E se a gente estiver trabalhando com 1 mol de gás, certo? Para 1 mol, para N igual a 1 mol de gás ideal, 1 mol de gás ideal e monoatômico, eu chego na primeira propriedade térmica, né? Que a gente chama de capacidade térmica a volume constante, que vai ser o nosso amigo 3 meios de R, certo? Então isso aqui é um valor importante, é uma propriedade importante, que é a capacidade térmica a volume constante, né? Então temos aqui a capacidade térmica volume constante dentro dessas características aqui, ó. Lembrando que dentro dessas características, um mol, um gás ideal e monoatômico, certo? Se o gás não fosse monoatômico, o que aconteceu aqui? Se o gás não fosse monoatômico, o que teríamos aqui? Se o gás fosse diatômico, por exemplo, aí não seria 3 meios, seria 5 meios de R, entendeu? Se o número de mols não fosse igual a 1, fosse igual a 2, aí não seria 3 meios, certo? Seria simplesmente 3. Então, repare que nesse caso aqui eu estou condicionando a minha capacidade térmica a volume constante do meu gás ideal monoatômico, certo? Para 1 mol de gás. Mas fiquem felizes, porque na maioria dos problemas se trabalha com o número de mols fixo, né? No caso aqui seria 1 mol de gás, ou se fosse abaixo ou acima, não há uma variação desse valor. Na maioria dos casos, N é igual a 1. Okay? Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que a capacidade térmica do gás ideal a volume constante para 1 mol desse gás, nas condições de temperatura e pressão, eu tenho o quê? Que essa capacidade térmica é 3 meios de R, certo? Lembrando que R é o nosso amigo lá, é o valor da constante universal, a constante universal do gás, que é 8,31 mol por joule por Kelvin, né? Joule por mol por Kelvin, na verdade. Ok? Então, dentro do contexto isovolumétrico, a gente já definiu a nossa primeira propriedade. Então, esse é o comportamento, né, da primeira lei, e esse comportamento gera esse resultado importante, que é uma propriedade do gás, certo? A capacidade térmica do gás a volume constante. Agora, o outro processo que a gente vai abordar, que a gente tinha colocado aqui, é o processo Vamos pular o isobárico e vamos para o isotérmico. A gente começou com o isovolumétrico,
certo? Agora vamos para o isotérmico, vamos deixar o isobárico para depois. Então vamos para o isotérmico. Falamos do isovolumétrico, agora vamos para o isotérmico. No isotérmico, o que acontece? O processo agora é isotérmico. Isotérmico. Qual é a principal característica do processo isotérmico? No processo isotérmico, o que temos? Temos o seguinte, né? Temos temperatura constante. A temperatura é constante, ou seja, não varia. Se não tem variação de temperatura, como é que vai ficar a primeira lei nesse contexto? Então, nesse contexto, eu tenho o quê? Que o meu dU vai ser o D' aqui mais o D'W, certo? Nesse contexto, se não tem variação de temperatura, o que acontece com o dU? O dU é zero, né? O dU é igual a zero. Não há variação, ou ΔU vai depender do nível que você está adotando, né? Da escala dimensional que você está adotando. Se ela é microscópica ou macroscópica. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, como a gente mostrou que a energia interna do gás ideal só depende unicamente da sua temperatura, então o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que qualquer variação da energia interna, seja ela na escala macroscópica ou na microscópica, ela é nula, certo? Por quê? Porque não há variação de temperatura. Então a primeira lei ela vai assumir a seguinte expressão, né? Então eu vou ter esse termo aqui vai ser zero. Esse termo aqui é zero, então como é que vai ficar? Isso aqui vai ficar... Eu posso escrever que o meu D' aqui é igual a menos D'W, ou vice-versa, tanto faz. Mas o que eu quero que mostre para vocês é o seguinte: nesse processo isotérmico, quando não há variação de temperatura, e consequentemente não tem a variação de energia interna do gás, então como é que é feito esse processo? Quais são as implicações desse processo? A implicação é a seguinte, que o trabalho realizado ele vai ser proveniente do que? De uma quantidade de calor que vai ser fornecida ao gás, ou também extraída. Por exemplo, se o gás quer se expandir, certo? Ele quer fazer um processo onde ele quer expandir o seu volume, expansão volumétrica. Então a gente sabe que o trabalho é negativo, certo? Então ele tem que ter uma fonte externa de calor, né, que atue sobre ele para fornecer, digamos assim, abre aspas, o combustível, né, fecha aspas, necessário para que ele consiga fazer essa expansão, ok? E se fosse o contrário, se eu quisesse acumular calor, gerar calor nesse gás, aí eu teria que vir com um trabalho sobre esse gás para que esse trabalho produza calor nele, certo? Ou seja, se você tem uma compressão isotérmica. Se eu tenho uma compressão isotérmica, ou seja, se eu estiver comprimindo o meu gás, eu não vou ter variação de temperatura, mas eu vou estar gerando calor, ok? Certo? Então, nesse caso aqui, essa é a interpretação física nesse contexto. Lembre-se, né? Esses D' aqui não são diferenciais, não é variação infinitesimal. É simplesmente uma simbologia para explicitar que são quantidades pequenas de energia, ok? Não variações de energia. Porque, como eu falei, não faz sentido a gente falar de variação de calor ou variação de variação de trabalho. Não existe isso na física, né? Particularmente na termodinâmica e na mecânica também, no caso do trabalho. Então,
voltando aqui, como é que a gente faz então para desenvolver mais esse raciocínio? A gente vai fazer o mesmo processo que fez no caso anterior, no processo anterior. Então vamos descrever como é que é a definição de trabalho, né? Então, saindo dessa escala micro, indo para a escala macro, a gente tem o que? Que o trabalho é o que? É menos a integral do volume inicial até o volume final de PDV. E vimos que o trabalho dentro do contexto isotérmico, na videoaula anterior, é quem? É menos NR LN, perdão, até aqui está faltando temperatura, né? A temperatura, que no caso aqui não muda, certo? Que multiplica quem? Que multiplica o logaritmo, a diferença de logaritmo, né? Do volume final sobre o volume inicial. É esse camarada aqui, certo? E como é que... Então, pessoal, definimos aqui o trabalho, né? Que é o do processo isotérmico. E aí podemos escrever que o calor, né? O calor Q vai ser menos nRT ln do volume final divididos pelo volume inicial, ok? Então isso aqui é uma forma alternativa de calcularmos o calor dentro de um processo isotérmico. Alguém pode dizer, ah, mas a fórmula do calor lá na calorimetria não era a capacidade térmica que multiplica a variação de temperatura? Sim, só que nesse caso aqui não temos variação de temperatura. Aí alguém pode dizer, ah, então o calor é zero. Não, nesse caso aqui, o calor ele é proveniente do trabalho, certo? Não a variação de temperatura, certo? O calor, por definição, ele é dado, ele ocorre a partir de quê? A partir da variação espontânea de temperatura de um sistema termodinâmico com outro sistema termodinâmico. Nesse caso aqui do gás ideal, dentro do contexto da primeira lei, o que acontece? Essa expressão aqui, dentro do processo isotérmico, ela não é mais válida, certo? Por quê? Porque eu tenho uma variação de temperatura. Então eu tenho que calcular esse calor indiretamente, a partir do que? Do trabalho realizado, certo? Então, vamos lá. Se eu tenho uma expansão do volume, o volume está expandindo, né? Vamos usar aqui, continuar aqui com a cor verde, com a cor laranja. Se eu tenho um volume final maior que um volume inicial, isso implica o que? Eu vou ter um trabalho o que? Negativo, certo? Por quê? Porque meu ΔV é positivo. Isso implica o que? Que o trabalho vai ser o que? Negativo. O trabalho é negativo, mas tem esse negativo aqui da frente. Ó, esse negativo aqui que eu estou fazendo o sinal, estou sinalizando, é um negativo da relação da primeira lei. O trabalho aqui no processo é negativo, como vocês viram aqui, ó, é menos, menos. Aí menos com menos vai dar mais. Então o calor é positivo, certo? O calor é maior que zero. O que significa isso? Significa que eu estou injetando calor e esse calor vai ser utilizado para o gás realizar trabalho para expandir, certo? Essa é a interpretação física que a gente faz aqui. Se fosse o contrário, se eu tivesse um volume final menor que o volume inicial, isso implica o quê? Um ΔV negativo. Consequentemente, eu queria ter um trabalho positivo, certo? Se aplicarmos esse trabalho positivo aqui no contexto do processo isotérmico na primeira lei, como é que fica o trabalho? Como é que fica o calor? O calor vai ser negativo. Ou seja, o gás está recebendo trabalho. Alguém está realizando trabalho sobre ele, certo? Então, como ele não pode acumular calor, ele tem que escoar, digamos assim, extravasar esse calor para o meio externo. Por quê? Porque o trabalho dele é positivo, certo? Alguém está fazendo uma compressão sobre esse calor, perdão, sobre esse gás,
essa compressão está realizando um trabalho positivo sobre esse calor, sobre esse gás, e consequentemente, o que acontece com o calor? O calor tem que ser trocado para o meio externo, certo? Ok? Então ele vai perder calor para o meio externo, por isso que vai ser negativo, ok? Então fica aí esse resumo aqui que é importante. Então, pessoal, agora o próximo processo, a gente vai para o processo isobárico, né? A gente falou do processo isotérmico, do processo isovolumétrico, agora vamos para o processo isobárico, que é o verde, que é esse aqui, ó. Vamos para o processo isobárico. No processo isobárico, como é que vai ficar agora? Aqui é o processo, vamos lá, processo isobárico. No processo isobárico, qual é a principal característica? A pressão é constante. Eu tenho pressão constante. Ou seja, a pressão não varia. Nesse caso, como é que vai ficar a primeira lei? A primeira lei vai ficar da seguinte forma, ó. Eu vou ter um dU igual a um d' aqui, mais um d'W, certo? Ok? Ou vamos escrever dessa forma, tanto faz. Eu posso colocar um dU igual, se essa notação não faz com que vocês se sintam à vontade, então a gente coloca um Q mais W, não tem problema. Eu só quero que vocês entendam que esse D', eu já repeti, já falei isso e vou repetir novamente. Eu vou reafirmar que esse camarada aqui é uma simbologia para mostrar que estou falando de quantidades pequenas de calor e quantidades pequenas de trabalho. Nunca variação. Não existe variação de calor e não existe variação de trabalho, certo? Então vai ficar dU igual a Q mais W. Ou dU igual a D' aqui mais D', certo? Estou falando de um processo isobárico. Então vamos lá. Eu tenho o quê? Que o trabalho no processo isobárico, por definição, é quem? É menos o volume final, certo? Eu vou ter o volume final, o volume, desculpa pessoal que está errado aqui, é volume inicial, o volume inicial, o volume final, PDV, certo? Tenho essa expressão, certo? E eu vou ter o que? A energia interna do gás, né? O meu dU. Lembrando que o meu dU vai ser quem? É 3 meios de NR dt, certo? Esse 3 meios de R dt a gente já sabe para um mol de gás, né? Vamos colocar aqui N igual a 1 mol, para não ficar toda hora escrevendo esse camarada aqui. Então dU, o dU minúsculo, né? Ele é 3 meios de R dt. Esse 3 meios a gente já sabe quem é esse termo. Esse 3 meios, quando a gente viu lá no processo isovolumétrico, ele é quem? Ele é a capacidade térmica ao volume constante. Então a gente vai já substituir aqui nesse caso. Lembrando que todas essas deduções são feitas para um gás ideal, monoatômico e com um número de mols igual a 1, certo? Então nesse contexto aqui eu posso colocar um dU igual a quem? A 3 a CV, né? Que multiplica dt. Então esse seria o meu dU, CV dt, certo? Aí o que acontece? Fica faltando o dW, né? dW'. Então repare que aqui eu tenho um dt. Ele está em função da temperatura, certo? Então essa expressão aqui do trabalho já não é mais, como se diz, relevante, né? Não tem mais sua relevância, ela perdeu o sentido. Então eu tenho que transformar esse PDV em alguma outra coisa
que esteja relacionado com DT. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou escrever uma coisa aqui que é só uma simbologia, não tem significado físico. Eu vou escrever que DW ele é menos PDV, certo? O que isso significa, essa expressão? Novamente, não estou falando de variação de trabalho. Estou dizendo, olha, minha quantidade pequena de trabalho é proporcional ao produto da pressão, que é constante, vezes o quê? Um elemento de volume muito pequeno, ou seja, uma variação de volume pequena, bem pequena quanto eu queira. Então eu vou me gerar uma quantidade de trabalho tão pequena quanto eu queira. Isso não significa que esse camarada aqui seja uma variação de trabalho, uma variação infinitesimal de trabalho. Não é nada disso. Estou dizendo que o trabalho é uma quantidade pequena. E essa quantidade pequena de trabalho é o que? É proporcional à pressão vezes essa pequena variação de volume. Então, como vai ser o processo aqui agora? Eu tenho que dar um jeito de transformar esse PDV em algo que esteja relacionado com DT. Então vamos recorrer, né? Recorrer à equação de estado, né? A equação de estado, que é o PV igual a 1 mol de gás, né? Então já vamos colocar RT direto, porque a gente já sabe que o N é igual a 1. Nesse contexto, o que vamos fazer? Vamos diferenciar, é como eu falei, é como se eu estivesse derivando esse camarada em relação a alguma coisa. Vamos supor que seja o tempo. Pressão, volume e a temperatura variam com o tempo. Não é o caso, mas vamos fazer de conta que seja. Então eu vou ter o que? Eu vou ter um V dp dt mais um P dv dt igual a R dt dt. Aí eu pego todo esse termo aqui e multiplico por d T minúsculo, né? Que é o tempo. Então, como eu tenho esse elemento de tempo aqui, e aqui embaixo também tem um elemento de tempo, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. O pessoal da matemática não gosta muito disso, mas isso aqui, em termos de análise dimensional, não estou cometendo nenhum erro. Continuo tendo o que eu tinha antes, as mesmas unidades. Então eu tenho que volume vezes a variação infinitesimal de pressão, mais a pressão que multiplica a variação infinitesimal de volume, é igual ao produto, né? Isso aqui implica, né? É igual ao que? Ao produto de R que multiplica um dt. Ok? Então, prestem atenção aqui agora o seguinte. Se a gente pegar essa relação aqui, ó, que acabamos de mostrar, e contextualizar ela dentro do processo isobárico, qual é o valor do dp? O valor do dp é processo isobárico. Processo isobárico implica pressão constante, né? O P é uma constante. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Isso implica que o meu dp é decente, né? O meu dp ele é nulo. É igual a zero. Então, esse termo aqui em cima, que está marcado em vermelho, ele vai ser o que? Um destaque, né? Ele vai ser zero, o dp vai ser zero. Então, vai ficar só PDV igual a RDT. Então, eu tenho que, logo, dois pontos. PDV é igual a RDT. Ótimo, perfeito. Então eu vou pegar esse termo aqui, o PDV, que é RDT, e vou substituir aqui nessa expressão aqui em cima que eu estou marcando. Ó. Ao fazer isso, o que vai acontecer? Eu vou ter que o meu d'W é igual aqui a menos RDT.
Opa, melhorou bastante, né? Porque agora eu tenho duas quantidades relacionadas com o parâmetro energético, né? Que é a energia, seja a energia interna do gás ou do trabalho, que já são diretamente proporcionais à variação de temperatura. Então a minha primeira lei, como é que ela vai ficar? Eu tenho que o meu DU é igual a quem? É igual a um D' aqui mais um D' W. Consequentemente, eu tenho o que? Lembrando, o DU é quem? O DU, a gente calculou, vai ser quem? É o 3 meios de R, né? Mais 3 meios de R é o CV. Então, eu vou ter CV dt, ou seja, a capacidade térmica é o volume constante, certo? Igual a quem? Igual a um D' aqui, menos um R, certo? Que multiplica dt, ok? Lembre-se que agora eu estou falando de um processo isobárico. O que é constante é pressão. Tanto o volume quanto a temperatura, eles mudam, certo? Então eu posso reescrever esse meu D' aqui como sendo quem? Uma capacidade térmica. Como estou falando de um processo isobárico, pressão constante, então eu vou ter uma capacidade térmica a pressão constante, então vamos colocar um P aqui, certo? Vezes uma variação infinitesimal de temperatura. Então, isso vai implicar o que? Substituindo esse termo aqui em cima, né? Como é que vai ficar agora? Vai ficar assim, ó, vou ter um CV dt. Esse V, pessoal, é subíndice, tá? Não é multiplicação de C com V. Tem nada a ver com volume. Claro, quando eu digo nada a ver no sentido de que não está multiplicando. Eu não estou multiplicando uma capacidade com volume. Estou dizendo que eu tenho um parâmetro onde a notação, a simbologia que o representa, tem um subíndice que quer dizer que é a volume constante. Certo? Isso vai ser igual a quem? A um CP que multiplica quem? Um DT. Certo? E aí eu tenho o que? O menos R dt. Então repare que é o seguinte, o que? Eu tenho dt em todos os três processos. Em todos os três termos da equação, da igualdade. Então eu posso cortar, né? Nada impede de eu fazer isso aqui. Ok? Nada impede. Então, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso escrever agora é o seguinte. Olha, eu tenho o meu parâmetro R, que é a constante universal dos gases, que vai ser dado por quem? Vai ser dado por Cp menos Cv. Então, esse termo aqui é uma forma de como você determina a constante universal dos gases. É uma forma como você quantifica o valor dela. Então, lembre-se que o CV é quem? É 3 meios de R para o gás monoatômico e para 1 mol, né? Então, nesse contexto, a gente pode calcular o CP também. Se eu não tenho conhecimento do CP, eu posso calcular ele a partir do conhecimento do CV. O CV é 3 meios de R para um gás monoatômico e para 1 mol de gás, N igual ao número de mols. Então, R vai ser Cp menos 3 meios de R. Então, consequentemente, eu tenho o quê? Que minha capacidade térmica, a pressão constante, que é um processo isobárico, vai ser quem? Vai ser o R, que é a constante universal dos gases, mais o que? 3 meios de R. Consequentemente, isso vai me dar 5 meios de R. Então, a capacidade térmica, a pressão constante, é o que? 5 meios de R. Certo?
Então, isso aqui é uma outra relação importante, né? Cujo comportamento, na verdade, eu tenho duas relações importantes aqui no comportamento do processo isobárico. Eu mostro que a constante universal dos gases é dado pela diferença entre a capacidade térmica da substância, do gás em si, né? Seja aí no processo a volume constante e no processo a pressão constante. E também eu mostro para vocês que se eu tenho um gás monoatômico e que ele tem um número de mols de gás, né? O número de mols dele é igual a 1 mol. Eu tenho o quê? Que a capacidade térmica é 5 meios de R. É 5 meios de R. Lembrando que R é 8,31 mols por Joule Kelvin, né? Não, é o contrário. É mol. Eita. É Joule mol Kelvin. Aí sim. Ok, pessoal? Certo? Então, com esses resultados, você pode determinar a capacidade térmica, a pressão constante e a capacidade térmica, né, a volume constante também, ok? E aí é uma coisa que vai, digamos assim, efeito dominó, né, vai desencadeando a outra. Então, com esses parâmetros conhecidos, vocês podem determinar a quantidade de calor, vocês podem determinar o trabalho, certo? Por exemplo, aqui o trabalho, a gente calculou o trabalho em função da temperatura. Então você pode também achar o trabalho em função da temperatura, uma vez que vocês sabem quem é o valor de R, ok? Então essa parte aqui, como eu falei para vocês, é a parte teórica, certo? E numa próxima videoaula, não sei se vai ser a próxima, mas nas próximas videoaulas que vão decorrer, eu vou fazer exercícios onde a gente verifica as aplicações desses processos aqui, né, o comportamento da primeira lei dentro dos processos isobárico, isovolumétrico e isotérmico. Bem, eu vou fazer uma pausa aqui, eu vou terminar esse vídeo aqui, está ficando muito extenso, já tem mais de 40 minutos, provavelmente. E aí o próximo passo, a próxima videoaula vai ser o processo adiabático. A gente vai falar unicamente do processo adiabático, como que se calcula o trabalho no processo adiabático, e como é que a gente verifica o comportamento da primeira lei dentro do processo adiabático. E aí a gente já emenda os processos de ciclos termodinâmicos, certo? A gente já vai ver o ciclo termodinâmico ou ciclos termodinâmicos, que são, como se diz, um conjunto de processos termodinâmicos diferentes, né? Distintos entre si, onde eu saio de um estado final para um estado inicial, em que o estado inicial e o estado final são iguais, certo? Mas isso vai ficar para a próxima aula, ok, pessoal? Para a próxima videoaula. Um abraço a todos e até mais.